capítulo 1, leitura do versículo 6 ao versículo 14, dando continuidade à nossa série sobre uma igreja imparável. Atos 1, versículos 6 a 14. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado e querido, rogamos a Deus pela iluminação do Teu Santo Espírito. Tua palavra está aberta e nós queremos lê-la mediante o poder e a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Ilumina a Tua palavra, mas ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que venhamos entender o Teu querer e colocar o Teu querer em prática, exaltando o Teu santo nome. Isto te pedimos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Atos 1, de 6 a 14, diz assim o texto sagrado. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Lucas, sabemos e vimos na semana passada, endereçou o Evangelho, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos, para a mesma pessoa, a saber, Teófilo, que há aquela discussão se Teófilo é de fato uma pessoa influente no meio romano ou uma comunidade cristã. Nós cremos que era sim uma pessoa, Teófilo era uma pessoa. E o médico amado procurou fazer uma exposição detalhada do ministério de Jesus, no Evangelho. Já em Atos, Lucas reuniu provas indiscutíveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que o seu ministério terreno havia se encerrado, havia sido consumado o seu ministério terreno. E agora Cristo exerceria o ministério de ordem celestial. Que ministério é este? Como sumo sacerdote, ele intercede pelo seu povo, ele ora pela sua igreja. E como é bom nós sabermos que quando Jesus intercede por nós, ele une as suas mãos diante do Pai, as suas mãos que ainda trazem as marcas dos cravos, e saiba que o seu nome está ali. No livro do profeta Isaías diz que nas mãos de Deus estão marcados os nomes dos filhos de Deus. Isso se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa manhã, não pense que Cristo se esquece de você.
isto é uma realidade impossível, é algo impossível de acontecer, porque nós estamos às marcas de suas mãos. Nós estamos ali gravados. E percebam que após a ressurreição, ele não vai falar com Tomé, que duvidou. Olha só as minhas costas, como é que estão marcadas do látego romano. Olha como é que está aqui a minha testa marcada com os espinhos. Não. Que estão em Cristo são as marcas que foram feitas na cruz. As marcas anteriores não, mas as marcas da cruz, e na cruz estão os cravos nas mãos, o lado ferido pelo soldado, as marcas que permaneceram, as marcas que foram feitas na cruz. Você está sempre na oração de Jesus. Continuando, após um período de 40 dias, em que Cristo apareceu e permaneceu com os apóstolos, nós vimos isso na semana passada, antes de partir para a realidade celeste, o Mestre deixou algumas ordens que deveriam ser, sim, cumpridas. Primeiro, que eles esperassem, que os apóstolos, que a igreja esperassem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Versículos 4 e 8. Segundo, que não perdessem tempo em questões que não eram da sua competência. Versículos 6 e 7. Terceiro, que dessem continuidade à obra iniciada por Jesus. Versículos 8, 10 e 11. Depois disto, no mesmo lugar, e isso também é de uma tremenda significação, no mesmo lugar onde Jesus enfrentou grande pavor e grande agonia, Olival, é o Monte das Oliveiras, ele reúne os discípulos ali, no local onde ele foi manietado, preso, no local onde ele recebeu o beijo de Judas, no local onde ele foi abandonado por todos. É nesse mesmo local que Cristo reúne os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 e 33. E é ali naquele local que ocorre a sua ascensão. No local de uma aparente derrota, é também o local da sua glorificação. De repente, na vida da gente, no local e lugar de onde nós menos esperamos, um local de dor, de vergonha, de medo, de aflição, talvez seja desse local que Deus permitirá que você também experimente uma ascensão. Não uma ascensão de ir para os céus, eu acho que ninguém está com pressa, tanta pressa aqui agora, mas uma ascensão de cunho espiritual, de cunho material, pessoal. Não fuja dos lugares de aflição, pois nesses mesmos lugares poderá ocorrer a sua ascensão segundo a vontade de Deus. Não fuja, enfrente a aflição, aguente firme, porque talvez nesse mesmo local você experimentará um grande gozo, uma grande alegria, uma grande ascensão. Jesus parte para a presença de Deus e, como já vimos, de lá intercede por sua igreja. E de lá ele está conduzindo os destinos da história e aguardando o dia em que o Pai o enviará de volta para buscar a sua noiva, a igreja, e para estabelecer o seu reinado de glória eternal. Mas antes que tudo isso ocorra, os apóstolos, os discípulos, ao longo da história, incluindo você e eu, nós temos de caminhar nas pegadas do ressuscitado. Devemos palmilhar as pegadas de Jesus Cristo. Conforme Atos 1:8, os apóstolos deveriam aguardar a descida do Espírito Santo, porque eles necessitavam ser revestidos de poder, dinamis do grego, de força poderosa, para realizarem a obra.
E para conseguirem caminhar nos passos do ressuscitado, eles precisariam, em primeiro lugar, sair do campo da especulação para o campo da ação. Em primeiro lugar, sair do campo da especulação para o terreno da ação. Versículos 6, 8 e 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus responde duramente: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas o que compete é: vocês vão receber poder, sobre vós há de descer o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em versículo 11, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Os discípulos logo no início estavam perdendo o foco e ainda vivendo uma percepção errada do reino de Deus, esperando um reino messiânico, político. O que eles aguardavam era uma nova era, tipo do reinado de Davi. Todas as demais nações subjugadas, vencidas, e a nação de Israel acima de todas. Tanto é verdade que existe aquela pergunta: mestre, quando o senhor estiver no céu, poxa, que a gente possa ficar um à direita e outro à esquerda, uma visão política, humana, de dominação. E Jesus vai dizer: se você quiser ser maior, vai ter que ser o menor. A visão do reino é completamente outra. E eles estavam ainda presos a esse tipo de pensamento, o foco estava errado. E mais, eles queriam investigar aquilo que não lhes competia, que não era da sua alçada. É a mesma coisa de gente ainda hoje que tenta ficar marcando a volta de Jesus, e todos que assim fizeram erraram crassamente, marcando retornos, calculando genealogias, calculando datas, dizendo que receberam revelações. Todos esses fracassaram vergonhosamente e levaram a igreja ao erro, ao tropeço, ao engano. São coisas que não nos competem, ainda mais que nós às vezes esperamos e começamos a ler sinais. Meus amados irmãos, olha, o anticristo está vindo. O anticristo já foi a União Soviética, o anticristo já foi o Oriente Médio, já foi Saddam Hussein, já foi tantos. E agora, quem vai ser o anticristo da vez agora? A gente tem que tomar cuidado. Obviamente, muitas coisas têm acontecido que são cumprimento da palavra de Jesus, mas nós devemos tomar cuidado. Porque se nós começarmos a fazer isso, com certeza nós vamos errar, e vamos errar feio e levar a nossa comunidade ao erro. Eles queriam investigar o que não lhes era devido, não lhes competia, enquanto deveriam ser capacitados para fazer o que lhes fora dado por dever. Perceba, o próprio Cristo, ele recebeu uma ordem, o próprio Cristo recebeu uma comissão, ele foi comissionado para algo. Lá em Filipenses capítulo 8, 5 a 8, nós vemos aquele hino cristológico do servo sofredor, que se esvazia, que atende ao Pai de forma obediente até a morte e morte de cruz. Ele simplesmente atendeu. Ele não discutiu com o Pai acerca da obra a ser feita, ele a aceitou obedientemente e a cumpriu até a morte e morte de cruz. A obra que nos foi confiada não é para nós ficarmos especulando sobre o futuro. E não bastasse a palavra de Jesus, 2 varões de branco vêm e deixa muito claro que Jesus vai voltar, não se preocupe. Existem aqui 2 focos errados. Um foco de tentar especular sobre coisas que não lhes são devidas. E o outro foco
é de viver uma vida contemplativa. Eles ficaram, Jesus é levado aos céus, eles ficam o quê? Parados. É um outro erro, é um outro foco que precisa ser acertado. É óbvio que nós devemos meditar nas coisas do céu, aspirar às coisas dos céus, mas não numa vida contemplativa, parada, inerte. Tanto que, para corrigir também esse foco, os dois varões de branco vão falar com eles, olha, esse Jesus que subiu, vocês podem ficar tranquilos, ele vai voltar. Não precisa ficar parado aí, estatelado. Ide, caminhem. A nossa obra não é para especular sobre o futuro, a nossa obra não é para ficar e viver uma vida fechada num monastério de mera contemplação. Cristo reorientou o foco daqueles homens, e o foco não era nem a restauração de Israel, um Israel político, um Israel dominador. O foco não era uma espera passiva e contemplativa do retorno de Jesus, o foco era a missão a ser vivida pelos apóstolos e pela igreja, no poder do Espírito Santo. Segundo lugar, para nós caminharmos nas pegadas do ressuscitado e para sermos uma igreja imparável, já que esse é o tema maior, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para perdoar aqueles que nós consideramos imperdoáveis. Pastor, onde é que está isso no texto? Atos 1:8. Vocês receberão poder pelo Espírito e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesta palavra nós vemos aqui antigas barreiras raciais, culturais, religiosas deveriam ser quebradas. E o mapa traçado por Jesus incluía Jerusalém. Jerusalém é o palco da sua rejeição, é o palco da sua humilhação, é o palco da sua tortura, é o palco da sua crucificação. Tudo isso se deu em Jerusalém. E também é o palco da rejeição dos apóstolos, porque mais à frente nós iremos ver que eles não podem mais se reunir no templo, nem mais irem às sinagogas. Começarão a ser perseguidos por causa de Jesus. Mas Jerusalém precisa ouvir a mensagem de Jesus. Não, nós não vamos pregar para esses não, vamos partir para outros, esses não merecem. Vejam o que eles fizeram com o nosso Senhor, vejam o que eles fizeram com o nosso Salvador. Não, vamos anunciar a outros. Não, Jerusalém. Depois, a Judéia, sendo mais abrangente. Samaria, território de grande sincretismo religioso, de grande miscigenação. Ah não, aqui a gente nem pisa. Mas se nós quisermos ser como Jesus, nós devemos ir. Lembram-se de que era necessário passar por Samaria. E ali se deu encontro com a mulher samaritana. Jesus vai dizer para aqueles seus interlocutores em outro texto sobre aquela parábola do bom samaritano. Samaritano bom? Que conversa fiada é essa? E o samaritano é o único que socorre aquele que havia sido deixado, abandonado, ferido. O levita não age, não atende, o sacerdote não age, não atende. Eu já ouvi sermões dizendo, mas eles não agiram porque eles não poderiam ficar impuros que eles estavam indo para o templo. Mas o texto diz que eles estavam descendo. É um termo técnico. Já estão entendendo? Já tinham adorado, já tinham realizado o culto, nada os impedia. Mas quem socorre, quem leva uma estalagem, quem deixa a conta paga, é o samaritano. Ele vai dizer, ajam igual ao samaritano. E até os confins da terra. Aí que não era para ir mesmo, porque os confins da terra é a terra dos gentios, que para os judeus da época eles eram considerados como carvão
para inflamar ainda mais as chamas do inferno. Assim eram considerados gentios. Jesus caminhou em todas essas direções. Jesus, em vida, caminhou a Jerusalém, falando com Nicodemos e Jairo, grandes líderes espirituais de seu tempo. Ele caminha na direção de Jericó, ao cego, à mulher samaritana, ao centurião romano. Jesus já havia, com o seu estilo de vida, traçado, feito esse roteiro na vida dessas pessoas, cujas histórias são registradas nos evangelhos. Portanto, Jesus não diz para os seus discípulos realizarem nada novo, mas simplesmente para caminharem como ele havia caminhado. Meus irmãos, onde o evangelho chega, os muros da inimizade, do sectarismo, da intolerância são derribados, se for o verdadeiro evangelho. A mensagem a ser entregue, o testemunho a ser dado, deve romper e transpor todo tipo de barreira. Mas para isso, só mediante o poder do Espírito Santo, porque nós não queremos, sejamos sinceros, nós não queremos. Nós não queremos nos indispor, nós não queremos ir em certos lugares, nós não queremos falar com determinados tipos de pessoas, nós não queremos. Somente pela ação do Espírito Santo em nós e sobre nós. Terceiro, para caminharmos nas pegadas do ressuscitado, nós devemos estar dispostos a morrer. A palavra testemunha significa, primariamente, pastor não vale. Mártir. Você pode olhar no grego bíblico, pode fazer uma consulta na internet. Mártir é aquele que traz o testemunho sobre uma verdade. Ele é testemunha de algo que aconteceu. Ele atesta. E a igreja é testemunha daquele que veio, morreu e ressuscitou. Os apóstolos têm esse testemunho. E o que é que eles pregam? Qual foi o primeiro sermão da igreja primitiva pregado por Pedro? Ele vai pregar simplesmente que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós vamos ver isso ainda esse mês, em Atos capítulo 2, o sermão de Pedro. E você vai ver que ele não vai pregar nada diferente, ele vai dar o testemunho de Jesus. Esta é a pregação. Portanto, uma lição para nós que somos pregadores, em primeiro lugar, toda pregação, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que não apontar para essa verdade, ela falha. Seja qual for o texto que você for usar, nós devemos desaguar nesta verdade de Cristo, que ensinou, pregou, curou, morreu, ressuscitou. Este é chamado querigma da igreja. Palavra que o seminarista já deve estar cansado de ouvir. Querigma da igreja. A palavra testemunha significa mártir. Os apóstolos eram testemunhas que haviam presenciado o batismo de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão. E essa notícia deveria ser anunciada a todas as pessoas, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. E nós vemos isso nos evangelhos. E ao longo da história da igreja nós vamos vendo isso, vamos comprovando isto. Que muitos selaram esse testemunho com sangue. E hoje ainda, enquanto nós estamos aqui, confortavelmente sentados aqui em nossos bancos, com Bíblia em nossas mãos, enquanto nós estamos aqui, tem gente selando o seu testemunho com sangue ao redor desse planeta. Tem gente sendo torturada, gente sendo morta por causa do Evangelho de Jesus, agora, nesse exato momento. Lendo o livro de Atos, vemos
O preço a ser pago por um discípulo de Jesus pode ser sim a perseguição, e essa perseguição pode sim desaguar na morte. Hoje, muito sangue ainda é derramado por causa do nome de Jesus, mas o Espírito Santo tem dado forças para que os discípulos de Cristo não neguem a sua obra, e muito menos neguem o seu nome. Os versículos finais dessa passagem nos mostram que os discípulos retornam para Jerusalém e se reúnem em oração. A igreja, que mais à frente nós vamos ver que já contava com 120. Um bom número. É uma igreja que dá para ser pastoreada. 120 é um bom número. Primeiro, os 11, aí vai haver uma eleição para que se complete o colégio apostólico dos 12, mas ali estavam reunidos entre outras pessoas, discípulos e as mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus. A assembleia contava com mais ou menos 120 pessoas que estavam ali esperando o cumprimento da promessa, esperando a descida do Espírito Santo, e isso em oração, como diz o final do texto que nós lemos aqui. Hoje, como igreja, temos de caminhar nas pegadas do ressuscitado, fortalecidos pelo Espírito de Deus. Quais são as lições que ficam para nós? As aplicações. Primeiro, gente, não vamos perder tempo com assunto estéril, com temas cuja nossa mente não tem amplitude necessária para captar. Isso eu não estou dizendo que não é para você não estudar. O pastor acabou de pregar no domingo, a gente não precisa estudar. Não foi isso que eu disse. Estudar é bom, é necessário, até para que nós não caiamos em erro, mas não percamos tempo com assuntos que não vão nos levar a lugar algum. Ou melhor, pode nos levar ao lugar do erro. Não percamos tempo, por vezes, com assuntos que são infrutíferos. Assuntos que podem promover dissensão e divisão no corpo de Cristo. Certa vez me chamaram para uma conversa, vamos fazer um debate sobre calvinismo e arminianismo. Eu estou fora. Não é porque eu não tenho convicção. Mas é um debate para falar como é que a gente pode pregar o Evangelho, um debate para como é que a gente pode nos unir como forças dentro de uma ideia comum e pregar o Evangelho, beleza. Agora, discutir sobre calvinismo e arminianismo, não vou entrar nisso, porque um vai dizer que é uma coisa, o debate vai terminar dessa forma. Um vai dizer que é sal, outro vai dizer que é açúcar. E vai terminar o debate assim. Não adianta, irmãos. Eu prefiro fazer como George Whitefield e John Wesley. Um era calvinista, George Whitefield, e o outro era arminiano, John Wesley. Mas que se uniam e que fizeram grandes campanhas evangelísticas. Quanto a determinados assuntos, eles se separavam. Quando o assunto era o evangelismo e falar sobre a morte de Jesus, sobre a salvação em Cristo Jesus, eles se uniam e pregavam. E o poder do Espírito Santo agia poderosamente, convertendo os corações. Não percamos tempo também numa vida de clausura contemplativa, onde a comunidade pode se transformar numa espécie de mar morto. Isso é uma expressão muito conhecida da igreja. O mar morto é morto por quê? Porque ele só recebe e não deságua, ele só recebe. É tanto sal que você mergulha e não consegue afundar. Você boia, até quem não sabe nadar boia. Tamanha concentração de sal. E não há vida, ainda que as coisas estejam mudando. Parece que a profecia de Jeremias está se cumprindo. Porque já existem regiões ali que está agora com água doce surgindo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não falar bobagem. Mas o Mar Morto, ele tem esse nome porque ele é um local que é onde só recebe e não deságua. E nós podemos também nos transformar numa espécie de Mar Morto. Só recebemos, mas não fazemos essa água viva fluir de nós para outros corações. Segundo lugar,
Se nós quisermos caminhar na pegada do ressuscitado, nas pegadas do ressuscitado, nós devemos proclamar com amor e perdão o reino de Deus a todos, sem exceção. Essa é uma tarefa extremamente difícil, como nós já falamos, mas o Espírito Santo nos concederá poder para falar de Jesus, para falar da sua obra de salvação a todas as pessoas. O Espírito Santo poderá nos conceder o perdão para perdoar aqueles que nos ofendem e que querem o nosso mal. A gente não quer perdoar, a gente quer dar o troco. E às vezes não é nem olho por olho e dente por dente. Às vezes é o olho pelo corpo todo. Não é nem tem um termo equitativo. Não, é olho. Não é olho não, eu vou rachar você todo. Não só o olho. O Espírito Santo vai nos ajudar. Terceiro e último lugar. Como nós podemos caminhar nas pegadas do ressuscitado? Vivendo o seu evangelho, o evangelho de Cristo, assumindo corajosamente as consequências de sermos identificados como amigos de Jesus. Se nós somos amigos de Jesus, em algum momento nós seremos considerados inimigos do mundo. Jesus disse isso no Evangelho de João. Antes de odiarem a vocês, eles odeiam a mim. E quando eles odeiam a vocês, eles odeiam por causa de mim. É por minha causa que vocês são odiados. Mas esse é o preço a ser pago. Essa tem sido a história da verdadeira igreja, do corpo de Cristo ao longo dos séculos, desde o seu início. Mas nós insistimos, o Espírito Santo nos concederá a força e o poder para nós perseverarmos firmes na missão que nos foi confiada. Essa missão não foi completada ainda, porque Cristo ainda não retornou. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te pedir perdão, porque nós nos encontramos, mesmo tantos séculos depois, muito aquém daquilo que nós deveríamos realmente ser. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, e que Tu venhas, ó Deus, com Teu Espírito nos avivar. Que nós sejamos avivados e cheios do Espírito Santo, com uma alegria, para Deus proclamarmos o nome de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão e pregarmos também o seu retorno. Enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito. Já fomos batizados por Ele, mas o que te clamamos é que nós sejamos cheios dEle. Que nós não o possuamos, mas que Ele sim nos possua. Ele sim nos tome e haja em nossas vidas, para que possamos de fato sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer preconceitos, ajuda-nos, ó Deus, a fugir de assuntos, ó Deus, que não edificam, e leva-nos, ó Deus, a testemunharmos sem medo o Teu nome. Isso nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.